que nós temos que fazer quando somos colocados à prova, quando somos colocados na berlinda, quando situações adversas elas vêm rondar a nossa vida, que elas vêm tentar nos abater, nos desanimar, nos tirar do centro da vontade de Deus, nos desanimar. A palavra nos declara que as pessoas de fé, elas vivem pela fé que têm. Elas vivem da palavra que elas têm. E uma vez, inclusive, o Davi, ele cometeu algo que desagradou a Deus. Davi é uma das maiores referências, pensando no que talvez esteja no meu coração de compreendimento, é uma das maiores referências de homem de Deus e homem que também passível de erro e errou muito, diga-se de passagem, mas um homem que ele tinha uma qualidade diante de Deus de buscar, de não ficar vazio, de não ficar distante, de não permanecer contrário a Deus. Uma vez ele errou fazendo algo que não deveria ter feito, porque as coisas que Deus havia pedido a ele eram as coisas simples. Chegou um dia da sua vida que Davi decidiu tomar uma decisão de contar o seu eleitorado. Ele queria saber quantas pessoas tinham debaixo da sua jurisdição de rei. Ele fez um censo. E nesse censo, nessa contabilização de pessoas, Deus ficou chateado com ele. Ficou muito chateado porque Davi estava deixando o ego do seu coração o dominar e não mais sendo direcionado em tudo por Deus. Ele preferiu deixar o ego dele dominar. Enfim, quando Davi tomou essa decisão, o povo começou a sofrer. Deus deu uma palavra: olha, você vai sofrer um pouco. E eu quero saber o que você vai escolher. Você quer que os teus inimigos te persigam o tempo todo? Você quer que os seus inimigos te alcancem e fira o teu exército? Ou você quer cair nas mãos do Senhor? Aí Davi, ele para, aliás, ou você quer que você tenha no meio do arraial, no meio do povo, uma pestilência. Você quer ver as pessoas morrendo doente. Davi para e responde ao profeta: profeta, que eu caia na mão do Senhor, mas não caia na mão dos homens. Que eu caia na mão de quem tem poder e misericórdia, porque o ser humano não tem misericórdia. E uma das coisas mais importantes que Jesus disse, que seja infalível essa palavra para você. Perdão. Jesus disse que aquele que teve misericórdia, no último dia receberá misericórdia. Aquele que perdoou, receberá perdão. Aquele que amou também será amado. Agora, aquele que reteve a misericórdia, que reteve o perdão, também não receberá misericórdia. Acontece um fato triste. As pessoas começam a estar doentes, uma peste está dominando em Israel, as pessoas começam a morrer doentes. E Davi, então, ele se arrepende. Ele ora a Deus, está arrependido. Mais uma vez, depois de tantas vezes que Davi errou, mais uma vez Davi está arrependido. Ele ora a Deus, ele prepara um altar para o Senhor e a peste acaba. Mas as palavras de Davi marcam o que nós vamos estudar hoje. Ele disse assim: que eu caia nas mãos de Deus e não nas mãos do homem, porque Deus é misericordioso. As pessoas, quando conhecem suas falhas, elas nunca mais olham para você do mesmo jeito. Mas o Senhor, desde o momento que você se arrependeu, que você o buscou, que você foi sincero diante de Deus, a sua alma está limpa, você pode seguir em frente. É impossível. O escritor sagrado, Salomão, inspirado por Deus, ele descreveu: não há um só homem que não peque, numa coisa pequena ou numa coisa grande, todos falham. Aí chega o Salomão e diz essas palavras que me chamam a atenção: não há um que não falhe. A diferença é como você se porta depois que você falhou. Davi falhou e a consequência foi dura, mas, embora a consequência veio, a consequência foi cortada. O que seria uma desgraça, a desgraça foi cortada porque Davi buscou a Deus e Deus reverteu aquela situação, porque Deus é misericordioso.
Então, quando se diz respeito à fé, quando estamos colocados em opressões, em dificuldades, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, sejam situações que talvez aos seus olhos, o seu pensamento, a sua ideia é: não tenho o que fazer, não tenho para onde ir, não tenho como prosseguir com esse pensamento, com essa ideia, com essa moral, não tenho como prosseguir. Aí a palavra diz que nós precisamos perseverar. Agora, o texto que eu vou ler com vocês agora trata-se também de cair na mão de Deus, mas de uma forma diferente de que Davi falava. Davi falava: olha, se eu errar, eu quero que Deus seja o meu juiz, que Ele seja o julgador, porque eu clamarei e a misericórdia me alcançará. É nesse sentido que Davi caiu, mas Deus o sustentou. Agora, dura coisa é cair nas mãos de Deus quando você está errado e o Senhor está contra aquilo que você fez. Leia comigo a partir de Hebreus 10, versículo 31 até o 39. Está na tela para você a referência bíblica. Não está passando na tela para você, nós estamos organizando para voltar a passar para você aqui os versículos bíblicos. Mas você pode ler comigo na sua casa, Hebreus 10, do 31 ao 39. Diz assim, ó: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando você está diante de Deus de pé, que você está ali orando, rogando, clamando, pedindo a Deus misericórdia, que a graça de Deus seja abundante mais uma vez sobre você, isso é louvável. Agora, quando você está diante de Deus caído, desanimado, prostrado, entregue essa coisa, segundo o que o Espírito Santo testifica para nós em Hebreus, é que é horrendo, é uma coisa horrível, é terrível estar nas mãos de Deus quando você terminar essa existência carnal, essa vida humana. Um dia vai acabar, e quando isso aqui acabar, você estará única e exclusivamente nas mãos de Deus. E eu digo para você isso: benefício será para você terminar essa vida nas mãos de Deus se você caminhou com Ele, se você se arrependeu dos seus pecados, se você o buscou com o seu coração, se você clamou com verdade, se você o buscou incansavelmente, se você perdoou a quem tinha que perdoar, se você amou a todos como Jesus diz: ame seu próximo. Se você entendeu o segredo de Deus, porque Ele fala que o segredo do Senhor só se revela àqueles a quem Ele quer revelar. Tem coisas que você não entende porque você não é maduro ou madura o suficiente para Deus lhe entregar. Um certo dia, o apóstolo Paulo escreveu uma carta enviando para a igreja de Corinto, dizendo: olha gente, vocês, quando eu preguei a vocês pelas primeiras vezes, quando eu anunciei a palavra para vocês, eu não pude entregar um alimento mais pesado, mais sólido, porque vocês eram muito infantis, muito crianças. Vocês se deixavam levar por tudo, vocês ficavam emocionalmente abalados por tudo. Mas chegou um dia que hoje volto, depois de muito tempo até de vocês, e fico eu sabendo que não posso te dar alimento sólido porque vocês continuam sendo crianças, vocês continuam sendo imaturos, vocês continuam achando que o mundo é uma história de uma fábula, vocês pensam que o mundo é a historinha da carochinha. Ai, as pessoas brincam de ser maldosas, não é a historinha do lobo mau com a velhinha, não. O mundo é mau. E se você não crescer, se você não tiver esse entendimento, este mundo vai derrubar você. Vai te derrubar. Pode ter 500 anos de crente, se você viver tudo isso, né? Igual o Silvio. Você pode ver o quanto você quiser, mas não vai ter certo. Não vai. Brinco com meu amigo Silvio aqui, tá? Meu amigo aqui no estúdio. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar: se você entendeu de Deus como é a vida, como se deve levar a vida, não se deixe levar pelos percalços. Agora, horrível é terminar essa vida e você saber que você vai cair na mão de Deus. Você não vai ser levado ao céu, você vai cair. Você vai sofrer a paga
de você não ter dado valia às suas palavras. Isso é a diferença de alguém cair na mão de Deus por misericórdia e, aliás, estar diante de Deus, nas mãos de Deus por misericórdia e cair nas mãos de Deus para ser lançado no inferno. Porque errar, independente de quem tenha feito, o erro foi erro. E independente do tamanho do pecado, o tamanho da consequência, as consequências acontecerão. Porém, quando estamos na mão de Deus, porque deixamos de crer. Tem um versículo, lá no versículo, voltar ao versículo, não está no contexto aqui, mas o versículo 26 fala assim, ó: porque se pecarmos voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então quer dizer, eu conheci Jesus, e mesmo depois de conhecer Jesus, eu continuei vivendo a minha vida de pecado, ou seja, o sacrifício do sangue de Jesus foi em vão por você, foi em vão por mim. Então, nós temos que ter esse entendimento que podemos falhar como todos. Davi era um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus. Mas ele errou. Mas a consequência, a dura consequência que seria contra Israel por conta de Davi, não aconteceu porque ele o buscou. Ele estava na mão de Deus misericordioso. Deus misericordioso sobre a vida de Davi, porque Davi buscou e alcançou arrependimento. Ao contrário de Esaú. O Esaú não buscou arrependimento. Aliás, a Bíblia fala que ele buscou sim arrependimento, só que ele foi tardio em buscar arrependimento e não houve para ele tempo para que ele pudesse então resgatar a primogenitura que tinha vendido ao seu irmão por troca de um prato de lentilha. É o que muitas vezes as pessoas fazem. Você troca a sua família por causa de uma palavra, uma discussão. Você troca a alegria pela tristeza por causa de uma situação que você ficou triste. Você não gostou. Eu até, inclusive, você que me acompanha ao vivo ou vai me acompanhar essa mensagem em algum momento, no dia 1º de outubro de 2024, às 6 da manhã, o nosso líder no Paraná, o pastor Fernando, trouxe uma mensagem sobre essa referência. De você estar com medo, de você ficar aprisionado, você ficar duvidando do que Deus pode fazer. Esteja lá, vá lá, procure lá, está lá no YouTube, no Facebook. Mas a referência aqui para você, às vezes nós estamos assim, que estamos, mesmo tendo conhecido a Deus, você permanece distante. Davi falou, eu quero estar na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia, Deus pode mudar a minha história. Agora, quando o dia do Senhor chegar, o dia da volta de Jesus, como que Ele vai encontrar você? Que maneira que o seu coração estará? Aí ele fala, né? Continuando o texto aqui de Hebreus, lembrai-vos, porém, versículo 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados. Ele pede para olhar para o passado, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos até mesmo um espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com o que assim foram tratados. Ou seja, lembre do passado que nós fomos zombados. O vitupério é ser envergonhado. O povo de Deus foi envergonhado no passado, que o povo sofreu na mão dos inimigos, o povo foi escravo, o povo padeceu. Fomos colocados em vergonha. Só que ele fala, vocês padeceram isso, vocês suportaram esses combates. Então, o que nós temos que entender? Coisas difíceis já passaram na nossa vida. Antes de nós já foi pior. Mas ele fala, suportaste, lembre lá do passado que vocês foram colocados até por vergonha. Eu me lembro de um relato bíblico, que isso é incrível. A Bíblia conta sobre o profeta Oséias. Oséias foi incumbido de cuidar e de zelar e de amar uma mulher que tinha práticas erradas, horríveis e até expunha vergonha ao seu marido. A Bíblia fala que ela se vendia para os homens, que ela se estava como uma prostituta. E ele lutou por essa mulher incansavelmente, porque Deus deu uma palavra, essa pessoa, ela precisa ser amada.
Nós não entendemos muitas vezes como que Deus faz uma coisa dessa? É o agir de Deus. Deus escolhe das coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que são sábios. Ainda que parecesse vergonha para a sociedade aquilo que aconteceu com Oséias, o Oséias entendeu que aquilo era um projeto de Deus para salvar a sua família, para salvar, que ali todo o projeto é a salvação de Israel. O que aconteceu na casa de Oséias, aconteceu com a prostituta esposa dele, se não me engano era Gomer o nome dela. Ele usa de meio de amor e compaixão e misericórdia, assim como o Senhor usa de compaixão e misericórdia por você que dá valor à palavra. Por isso que ele fala assim, versículo 34 agora, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes dos céus uma possessão melhor e permanente. Ou seja, eu não me importo em perder coisas nessa vida por viver para Jesus. Eu não me importo em perder, não no sentido literal da palavra, mas até se necessário, como está escrito, até perder muitas coisas, para que você possa ter um bem maior no céu. Aí ele diz o 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Ou seja, não perca a esperança. Não perca a esperança. Mas pastor, não tenho o que fazer. Eu já tentei várias vezes. Ele está dizendo, olha, não rejeita a confiança da palavra. E quando digo a confiança, não é confiar em si mesmo. Também a palavra diz que é crer em ti mesmo. Mas essa confiança que a Bíblia fala é, não rejeite a palavra da fé. Continue acreditando que a palavra vai se cumprir na tua casa, vai se cumprir na tua vida. Continue crendo. Seus filhos vão ser transformados, sua família vai ser uma bênção. Ah, pastor, é muito difícil, mas continue, não negue a eficácia dessa fé. Continue crendo. Versículo 36. Porque necessitais, primeiro, antes de você ver a bênção chegar, o galardão chegar, ele fala, tenha paciência, para que depois de haverdes, ou já você ter feito a vontade de Deus, aí vocês possam alcançar a promessa. Passando a vida toda, nós às vezes achamos que Deus não está disponível, ou que Deus desprezou-nos, ou que porque Deus deixa que passemos por tantas adversidades e dificuldades na vida. Por que Deus está me permitindo? Por que, Senhor, que eu estou sofrendo com isso agora? Ele fala, tenha paciência, suporte o que tiver que suportar, porque você vai alcançar a sua promessa. Deus tem uma promessa acerca da sua vida, e Ele prometeu, e Ele começou, e Ele é fiel para terminar o que começou. E aqui esses próximos versículos é o que fundamenta todo o nosso estudo de hoje, é fundamentado nesses 3 versículos, porque foi esses 3 versículos que eu, orando a Deus, pedi ao Senhor essa palavra e Deus me falou no meu coração esse versículo que eu vou ler para você. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Sabe o que quer dizer isso? Eu espero Jesus Cristo, eu não espero dos homens, eu não espero da igreja, eu não espero em pessoas, não espero de família, eu espero Jesus Cristo. E o que prometeu que viria me buscar, o que prometeu que viria te buscar, Ele virá. Pode parecer para você tardio, mas é só um pouco de tempo. E esse tempo chegará. E quando ele chegar, você vai estar na mão de Deus misericordioso ou na mão de um Deus furioso, porque você passou a tua vida toda longe dele, afastado, pecando e nunca se arrependeu das tuas próprias maldades. Como você vai estar na mão de Deus? Na mão dura ou na mão misericordiosa? 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A alma de Deus, a existência de Deus não tem prazer na vida de quem recua, de quem desiste. Deus não tem prazer na vida de quem desiste. Deus não tem prazer
Silvio, Deus não tem prazer na vida daquele que desampara a obra de Deus, naquele que desiste. Ah, pastor, mas é que o senhor não sabe o que eu passei, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando na minha vida. Você não sabe que um projeto de Deus foi instalado para você viver. E você precisa entender, tem que ter paciência para que você possa viver a vontade de Deus, porque chegará o dia que o galardão vai chegar, a recompensa vai chegar. E terminamos aqui, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A perdição eterna é certa, assim como também a salvação eterna também é certa. Tanto a perdição quanto a salvação ela é certa. Agora, a escolha é sua. Você vai cair nas mãos do Senhor para ser salvo ou para você ser lançado na perdição eterna. Porque o que o Senhor disse para nós é: você vai conservar sua vida para você fugir de tudo, de todos, ou você vai conservar a sua alma, que vai te fazer você um dia receber a maior recompensa da vida, que é a salvação. Então, se você é colocado em situações adversas, contra a parede, você está passando situações difíceis, vai recorrer à mão de Deus. Sabe o que é a mão de Deus? A mão de Deus é misericordiosa. É só você ir até Ele. E Ele vai lhe agradar. Ele agradou a Deus moer o Senhor Jesus para que você pudesse ter perdão. Vai a Deus. Vai ao Senhor. Vá a Ele, que Ele é misericordioso em perdoar. Amém? Vamos fazer uma oração. Vamos apresentar-se a Deus. Pai, a Ti apresento todas as pessoas que comigo estão agora ou em qualquer momento da vida, ou essa mensagem que fica na internet há longos e longos anos, que jamais ninguém retroceda, que jamais ninguém desista, porque há uma grande recompensa em permanecer na Tua misericórdia, no Teu amor e na Tua graça. Senhor, a Ti eu venho mais uma vez pedindo, coloque uma unção nestas águas de cura, para que todos aqueles que destas águas beberem sejam livres de suas enfermidades, curados, libertos de todas as mazelas e sejam, meu Deus, purificados, abençoados no nome de Jesus. Oro, Pai, para pessoas que estão com sequelas de enfermidades, pessoas que estão com sequelas de cirurgia, pessoas que estão com sequelas de um AVC. Oro também pela irmã Dionésia, lá em São Paulo. Jesus, eu lhe peço ao Senhor que a Tua graça abundante seja sobre a vida de todas as pessoas, ó Deus. Peço ao Senhor, ó Pai, essa pessoa que vive tendo crise de labirintite, essa pessoa que vive tendo situações difíceis, ela não consegue sequer trabalhar mais. Jesus, eu lhe peço, coloca a Tua mão poderosa e faça que nestas águas aqui, todos nós oramos agora, que agora aquela pessoa que está sentada, meu Deus, na cadeira, com dores no quadril, meu Deus, visita ela agora. Visita a dona Cirvalina, Jesus. Coloca a Tua mão, meu Deus, onde o tendão rompeu, onde o braço dói, onde está, meu Pai, a dor entre a ligação do fêmur com a bacia. Jesus, visita essa pessoa que está gripada, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que está com as plaquetas baixas, essa pessoa que está doente, essa pessoa que não tem, meu Deus, que tem um problema, meu Deus, no sistema reprodutor. Em nome de Jesus eu te peço que a cura, meu Deus, que a perfeição do Senhor seja sobre esta pessoa. Que nestas águas tenham a Tua unção. E quando esta pessoa beber delas, sejam elas todas livres em nome de Jesus. E se você crer, diga amém e beba desta água comigo em nome do Senhor Jesus.